Olá, no vídeo de hoje você vai aprender como transformar uma imagem dessa em uma imagem como essa, utilizando apenas um programa em Python. Bom, primeiro abrimos a nossa IDE e importamos Image, OS e Pygame. O Image é importante para os inputs da imagem e para que a gente possa mexer nela de uma forma mais tranquila. O Pygame a gente vai utilizar como janela para exibição da nossa imagem depois dela já pronta. Bom, então primeiramente a gente inicia o módulo do Pygame utilizando o pygame.init. Depois a gente seta a altura e a largura. Aqui está como 1024 e aqui está como 677, justamente porque 677 é o tamanho dessa imagem que eu estou utilizando. Se a sua imagem tiver um tamanho diferente, você coloca aqui a altura e largura. Depois você define o tamanho da tela, utilizando size igual, entre parênteses W e H, de weight e height, de altura e largura. E depois você cria o objeto tela baseado no parâmetro anterior. Ou seja, screen igual a pygame display.setMode e o size está aqui. Depois você cria um objeto relógio para o timer, porque o programa vai ter que passar diversas vezes pela imagem. Depois a gente desce para o nosso próximo comando que a gente utiliza def showImage filename, que é a função responsável para abrir a imagem no Pygame. Depois a gente define o contador como 1 e um parâmetro do loop de tela como true, que aqui eu utilizei running, igual a true. Então a gente colocou um while running, ou seja, enquanto running estiver ativo, a gente captura os eventos que estão acontecendo na tela. Então a gente recebe o filename, cria uma imagem com esse objeto utilizando image igual a pygame.image.load filename. Depois, splita a imagem na tela criada anteriormente, utilizando o comando screen.bleach, também do pygame. Depois, atualiza a tela para cada frame, utilizando pygame.display.flip, entre parênteses. Depois a gente define o FPS da imagem como 3 por segundo, o que é muito importante para o programa conseguir executar a sua varredura de forma rápida e sucinta. Depois a gente incrementa o contador para cada vez que ele passar, utilizando o in, que a gente já utilizou mais cedo, mais um. Depois ele verifica a condição de continuar com a tela aberta, utilizando if event.type igual pygame.quit, e caso não tenha, ele altera a variável do loop para false, onde ele finaliza o programa. Aqui a gente vai trabalhar com o nosso input da imagem, onde def open color file name, ele vai receber a imagem colorida e abre a imagem colorida dentro de um objeto imagem, sendo image igual a image.open file name. E depois ele retorna para a função image, utilizando return image. Depois ele utiliza def open gray file name para abrir a imagem já convertida em cinza. Aqui a gente vai estar utilizando image igual a image.open filename.convert e o L, que é uma das escalas de cinza utilizadas no image, que a gente não consegue utilizar a LA, no caso, que é uma escala que pega mais cores do que a L, porém a biblioteca do Pygame não consegue trabalhar com esse formato de imagem, pelo que eu tentei. Então a gente utiliza o L mesmo, que fica um resultado bem bacana de qualquer forma. Depois a gente remove a extensão do nome do arquivo do path passado. Então aqui eu estou utilizando 1.jpg, que é o nome do meu arquivo, tá aqui 1, tá? E a gente dá um filename.replace 1.jpg e a gente vai salvar a imagem com o nome de gray.jpg, né? Cinza.jpg. Save image, image path gray.jpg. Essa daqui também é outra função que vai abrir a imagem cinza com melhor desempenho, que é showImage path mais gray.jpg. Antes disso, o programa ficava congelando, ele até abria a foto, mas o programa ficava congelado sem você poder arrastar. Então, depois dessa função, ele retornou de uma maneira mais legal e começou a funcionar melhor. E aí a gente dá um return image para retornar o objeto imagem para a função. Aqui a gente dá o save image, def save image,
para salvar tudo aquilo que a gente já tinha colocado aqui anteriormente. E aqui a gente coloca o OpenGray com o caminho da foto, né? Tá lá um .jpeg. Então, em resumo, ele vai pegar a foto, vai analisar os pixels e trocando para o L, né? Para escala de cinza L, e depois ele vai transformar isso em imagem. Então, se a gente rodar o programa aqui, ele vai abrir a imagem em preto e branco. Como eu havia dito, aqui a minha imagem está rodando em 677 por 677. Se a gente trocar por 1024 por 1024, ele vai ter um probleminha com bordas pretas aqui em volta. Então não fica tão legal. Por isso que é legal você avaliar o tamanho da sua imagem para você colocar e ficar uma visualização bacana, utilizando o Paginho. Tá, então retornando aqui para 677, dá para ver que a janela fica num tamanho muito mais adequado. Bom, então é isso.